Retorno dos trabalhos na Câmara de Vereadores. Na cidade de Teresina, a Câmara voltou às atividades hoje. Os vereadores vão analisar projetos, detalhe, num período muito delicado, Lívia, porque é o período agora de eleições e todos eles têm, direta ou indiretamente, interesse nesse processo eleitoral, né? E não só interesse, mas tem agendas, né? Então, Exato. fazer essa manobra aí vai ser um pouco delicada, como é a cada 4 anos, mas, de acordo com o presidente, Enzo Samuel, a gente sempre trata sobre isso, vai haver uma penalidade ali, vai haver uma fiscalização sobre a questão das faltas, das ausências, ainda que hajam ali agendas políticas, a presença na Câmara vai ser essencial, ainda porque também vai ser voltada aí pautas problemáticas, polêmicas, como, por exemplo, a pauta dos carroceiros aí com Tanandra Sarapatinhas. O presidente da casa, Enzo Samuel, prometeu o funcionamento normal da casa. A gente sabe que nós teremos aí esse período também eleitoral, que de uma certa forma acaba que exigindo um pouco mais, mas nós vamos cuidar sim dessa parte legislativa, vamos cuidar da parte política e eu acredito que o grande debate nesse segundo semestre seja o orçamento para o próximo ano, mas acredito que assim como aconteceu no primeiro, a gente consiga avançar bem todas as pautas, inclusive deixando enxuta. E a casa, viu, Sávia, promete, disse o presidente, não vai parar, né? Tem aí as medidas para que não possa parar. Mas a casa promete travar algumas disputas com o Palácio da Cidade, logo nessa volta, viu? Continuar travando, né? Acho que toda a história desse mandato, desse primeiro mandato do prefeito Doutor Pessoa foi de muitos embates com o legislativo e a gente sabe que um ano eleitoral, um clima de eleição, todo mundo ali buscando a reeleição ou tendo nomes para apoiar, de fato, é um ingrediente a mais nessa tensão entre a Câmara e a Prefeitura. A gente sabe que nos bastidores comenta sobre desengavetar uma série de projetos que podem ser aquilo que a gente chama até aqui em Brasília também de pauta-bomba, ou seja, projetos que podem vir a prejudicar até financeiramente a prefeitura que não tem uma base consistente, menos de 7 nomes nesse momento, então não teria a quantidade de nomes suficiente para barrar alguns projetos, mas por outro lado também tem ferramentas para, nos momentos decisivos, como já aconteceu no passado, a gente testemunhou isso, que o prefeito conseguiu ali dialogar e até nomes que historicamente estavam votando contra ele conseguiram apoiá-lo. Então eu prevejo já que antecipando o que a gente viu nos últimos anos e também com outros prefeitos, que esse segundo semestre do ano de eleição, ele costuma ter menos presença dos vereadores, presença física, porque estão em agendas e o foco nas próprias eleições, mas a gente vê mais embates. Ele é muito mais inflamado em comparação com todos os outros semestres anteriores, Joelson. Pois é, e Elivaldo, o vereador Marquinhos Costa, que é relator da LDO, está descartando divergência com esse Palácio da Cidade. Ele conversou com você hoje a respeito desse assunto, porque havia aqueles vetos do prefeito. 3 vetos. 3 vetos. Os 3 vetos foram lidos hoje e devem ser apreciados até amanhã. Se não for possível, no máximo semana que vem terão que ser resolvidos, até porque a LDO é a lei que lança luzes para a discussão que vem em seguida, que é a lei orçamentária anual. Precisa da LDO já aprovadinha, enxutinha. Esses 3 vetos já estão lá tramitando na Câmara Municipal. E hoje conversamos sobre o tema com o vereador Marquinhos Costa, o relator da matéria. Vamos ver. A gente conversou com os colegas ali, quando encerrou o primeiro semestre, e agora nesse segundo é mais confirmar esses vetos. Alguns vetos foram feitos por alguns vereadores que deram algumas instruções para a gente, mas a gente espera que seja tudo tranquilo e votar da melhor maneira. Vetos mantidos? Eu acho que os vetos serão mantidos, até porque a gente conversou com os colegas da casa e são vetos importantes para o andamento para o orçamento 2025. Mudará a sua posição política em decorrência do que o senhor tomou de decisão de não disputar a reeleição e também de tomar decisões de apoiar candidatura oposta à Prefeitura de Teresina? Olha, Livaldo, a gente quando foi eleito lá em 2020, nós somos representantes do povo de Teresina. Então a gente tem que trabalhar para eles, independente de situação partidária ou situação. Então a gente sempre vai escutar eles e tentar tomar melhores decisões, sempre pensando no melhor para a nossa cidade, que é a cidade de Teresina. Sobre vetos a emendas, o líder do prefeito, vereador pelo PL, Luiz André, aposta no diálogo e no bom resultado, tanto para a Câmara quanto para o Palácio da Cidade. Voltando aos trabalhos aqui no segundo semestre de 2024,
Claro que todos os vetos que serão votados nesse mês, no mês de setembro, até antes da eleição, seremos conversando com todos os colegas, seja da base, seja da situação, seja independente, mas aqui nós temos uma harmonia, o respeito com cada colega e o diálogo é que prevalece. Hoje vai ser só a leitura de expediente, não sei se amanhã, na quarta-feira, já tem alguma votação de alguma derribada de veto ou mantendo os vetos, mas o que importa é que a bancada do prefeito, as pessoas, os vereadores também que são independentes, estão sempre em harmonia. E agora também com o novo vereador Vitor Linhares, que é do Partido Progressista, nós já tivemos um diálogo com ele e ele está disposto a seguir as orientações do Palácio e pensando sempre na cidade, é isso que importa. Com relação ao PL, a chapa segue unida ou corre algum risco de desagregação? União, o partido do PL 22, nós estamos focados na eleição do Dr. Pessoa, o nosso prefeito, 30 candidatos, 18 homens e 12 mulheres, e nós vamos ter a grande surpresa, anote aí, o PL com a eleição de 2 vereadores certos e quem sabe pensar numa sobra da terceira vaga. O líder do prefeito que acabou falando também a respeito dessa questão da chapa do PL. Afinal de contas, Elivaldo Barbosa, existe possibilidade de discórdia dentro do PL? Olha, sempre tem, não é, Joelson? O PL é um partido que conseguiu formar uma chapa competitiva, vários nomes com chances de eleição. Agora, qual é o desafio, não só do PL, mas de toda a legenda, não é, Lívia? É manter a base unida, coesa, focada, sem baixas. Baixas podem complicar a situação de quem está ali com uma eleição muito bem encaminhada. Olha o que aconteceu com os Republicanos em 2020. Lá os Republicanos tinham 2 candidatos fortíssimos, com alta perspectiva de densidade eleitoral e o que acabou se comprovando. No entanto, a chapa se desfacilou, se desagregou, se desintegrou no curso da campanha, acabou elegendo só um e o segundo colocado ficou ali na beirinha para ser eleito e não conseguiu exatamente pela desmobilização da chapa. Então, por isso que eu reforcei essa pergunta, porque vira e mexe tem uma história, não, o partido vai ali, está acomodado e tal, porque pode eleger só um e o resto, sim, como é que fica? Então sempre tem essa perspectiva essa possibilidade. Mas o vereador Luiz André, que é um nome forte lá na chapa, tem o ex-vereador Leonardo Eulálio, tem, enfim, vários nomes lá que com chances de chegar à Câmara Municipal e a expectativa, segundo o Luiz André, é manter a chapa mobilizada e focada na eleição. Aí, Lívia. Exatamente, Elivaldo. E há uma série de exemplos que a gente pode observar, inclusive na eleição deste ano, de partidos que tinham ali uma perspectiva positiva, que tinham ali uma expectativa de eleger alguns nomes, vários nomes, e acabaram se esfacelando e acabou ali todas as chances. O PL, eu costumo dizer que é o café com leite ali na base do prefeito. Eu acredito que só quem está realmente ali com ele é o PRD e o Avante. O PL se mantém ali com posicionamentos diversos internos, inclusive com a própria candidata Jessi Lima, que está dentro do PL e não apoia o prefeito. Então, e fora outros nomes que nos bastidores nós sabemos que tem conversas com o Silvio Mendes, que tem conversas com o Fábio Novo. Então, quando há uma divisão muito nítida, mas que ainda assim camuflada dentro de uma sigla, é muito complicado haver uma harmonia aí para conseguir a legenda suficiente para eleger nomes. Vamos falar de Brasília. A agenda do presidente Lula no Chile. Fez visita a Santiago, o presidente da República assinou vários acordos, né, bilaterais, sabe, 19 itens e tal. O presidente teve uma agenda agitada no Chile. E ao ir ao Chile, né, agenda na América Latina, o assunto Venezuela acaba voltando à tona. Cobra-se muito uma posição do Brasil nesse assunto, sabe? Olha, o presidente Lula que está voando, está voltando, não para Brasília, está indo para São Paulo, mas hoje de manhã ainda teve agenda lá no Chile. E o que eu achei curioso é que o presidente Lula não improvisou para falar da Venezuela. Ele falou, claro, o Brasil, o maior país da América Latina, é o grande interlocutor. Quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quis conversar sobre Venezuela, ligou para o presidente do Brasil. Então, a posição do Brasil ela é muito observada nesse cenário internacional e por isso o presidente Lula não arriscou. Ele gosta de falar de improviso, a gente sabe, né, Joelson? Inclusive, dá algumas derrapadas, faz parte desse processo, mas ele leu o discurso. E o presidente do Chile, que é de esquerda, Gabriel Boric, tem 38 anos, então é uma esquerda diferente da esquerda do presidente Lula. O presidente
presidente Lula veio do movimento sindical, Gabriel Boric veio do movimento estudantil, da universidade, então são visões diferentes. Gabriel Boric disse que não ia falar sobre a Venezuela, que ia falar só depois que o Lula fosse embora, porque a visão dele é muito mais dura, de repúdio ao processo eleitoral da Venezuela contra o resultado autoproclamado por Nicolás Maduro de que ele foi o vencedor da eleição.